Bom dia, continuando o projeto Mulheres Sem Fronteiras. Hoje falaremos das estruturas de decisão da linguagem Python. Começando pelo if, ele vai executar um determinado bloco de comandos caso a condição desse if seja verdadeira. Por exemplo, você cria um if para acontecer caso um determinado número seja maior que. Então, o seu programa ele não vai executar nada, ele vai ignorar esse if se esse determinado valor for menor que o valor que o seu if está pedindo. Isso vale para outros tipos, como o menor igual ou maior que, menor ou igual que sim, são dois símbolos de igual. Vale dizer que se você errar, se colocar só um, não vai funcionar. E o diferente de. Dentro desses ifs, nós podemos colocar mais de uma condição, e é para isso que serve o not, o and e o or. O not ele inverte o valor desse seu comando if. O and ele serve para botar duas condições que só vão ser duas ou mais condições que só vão ser executadas caso todas elas sejam verdadeiras. E o or que vai executar caso pelo menos uma delas seja verdadeira. O in serve para quando você tem um conjunto de dados e você só vai executar esse determinado in caso dentro desse conjunto de dados tenha um dado em específico. Indo para um exemplo prático, vamos supor que você precisa calcular a média de notas dos alunos da sua escola. Então, nós temos geralmente 3 trimestres em escolas, com o primeiro e o segundo valendo 30 e o último valendo 40 pontos. De nota. Trimestre 1. E mesmo que seja comum a gente falar que a nota média para passar de ano é 60, a verdade é que a nota média é 20. Se a gente for usar a média aritmética de verdade. Que no caso seria 18 mais 18 mais 24, que daria 20 como a média. Então nós colocamos aqui a média para ser calculada. E a média, no caso, é 1, nesse caso, 1 mais N2 mais N3 dividido por 3, já que são 3 valores diferentes. E aqui nós começamos com o nosso comando if. Caso média seja maior ou igual que 20, print, você foi aprovado. Caso nós temos, eu esqueci de citar, mas nós temos também o comando else e o comando elif. O comando else ele vai executar outro bloco de comandos caso a condição seja falsa, e o comando elif ele vai ser acionado quando uma condição for falsa, porém ele só vai ativar a sua própria função caso a própria condição dele seja verdadeira. Por exemplo, caso a sua média seja seja menor do que 20, porém você tem uma determinada nota, vamos supor que ele te dá direito a uma prova final. Eu sei que geralmente em escolas você sempre vai ter acesso a esse tipo de prova final, mas, por exemplo, em faculdades, se a sua nota for de verdade muito baixa, nem a prova final você tem direito. Então, caso a média seja maior ou igual a 10, você tem direito à prova final. Então vamos supor que caso a sua nota seja menor do que 10, nem isso você vai ter direito. Então nós vamos colocar o else, que vai vir direto do elif,
E aqui a gente não precisa colocar valor, porque ele vai assumir que o elif é falso, que ele só vai ser ativado, na verdade, quando o elif for falso. Então aqui, você foi reprovado. Então vamos executar o nosso bloco de comando. Vamos supor que você tenha tirado a nota mínima para passar. Então pronto, você foi aprovado. Vamos supor que você não tirou a nota mínima, porém você tirou o suficiente para você pelo menos pegar a prova final. Que a média aqui daria menor do que 20. Então, e também vamos supor que você tenha tirado notas muito baixas e não tenha direito a nem a prova final. No caso, um erro comum, somando, e você também, todos nós erramos. Eu esqueci de colocar o print. Então aqui, você foi simplesmente reprovado, sem nem direito à prova final. Belezinha? Então é isso, gente.